Evangelho escrito por Marcos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: porque vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Meus irmãos e irmãs, o texto em que nós acabamos de ler, ele descreve o fato, o episódio. Marcos, ele pincela esse episódio para nos mostrar a autoridade que Cristo tem para perdoar pecados. Uma das coisas que todos nós devemos ter em mente, que Jesus não operava milagres apenas por operar. Jesus não era apenas um milagreiro, né? Alguém que tinha um poder sobrenatural e que de alguma forma tinha a capacidade de realizar grandes coisas ou coisas extraordinárias diante dos olhos das pessoas. Não era isso. Jesus não era um homem espetacular com um dom divino que tinha capacidade de levantar um paralítico. Se você ler o texto de João, o próprio apóstolo João vai dizer que tudo quanto Jesus fez para que as pessoas pudessem crer que ele era o Filho de Deus e, crendo, tivesse vida eterna. O fato, meus irmãos, é que os milagres que Jesus realizava, eles têm um teor didático. Ele não é a narrativa dos evangelhos, não intenciona contar a gente uma história de um milagre. Não, o evangelista, ele quer nos dizer alguma coisa a respeito deste milagre. E este milagre é pincelado por Marcos, pelo evangelista Marcos, para trazer-nos a verdade de que Jesus, o nosso mestre, a quem nós louvamos,
a quem nós entoamos aqui os nossos louvores, ele tem autoridade para perdoar pecados. Nesta narrativa, o evangelista Marcos, ele mostra para nós os indivíduos que estavam envolvidos no contexto deste milagre. Pelo esse texto, meus irmãos, dá para perceber claramente os diferentes tipos de pessoas que rodeavam esse fato. Leiam comigo o texto, iniciando do capítulo 2, a gente vai ver, meus irmãos, que a primeira classe de pessoas pincelada por Marcos são os curiosos. Vejam comigo o que diz o versículo 2, por favor. Diz assim o versículo 2 do capítulo 2. Aliás, versículo 1, por favor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Jesus, ele toma a cidade de Cafarnaum para ser o seu QG. Jesus nasce em Belém, cresce em Nazaré, mas durante o seu ministério, ele vai morar na cidade de Cafarnaum. E esse texto nos mostra que depois de uma longa jornada, o capítulo anterior, que é o capítulo 1, vai nos mostrar algumas coisas que Jesus já havia feito. Capítulo 1, versículo 14 ao 20, Jesus vai chamar alguns dos seus discípulos. Capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 29, Jesus vai expulsar um espírito imundo de uma pessoa. E logo após Jesus fazer isso, no versículo 28 do capítulo 1 diz assim: as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. No versículo 29 do capítulo 1 até o versículo de número 34, Jesus vai curar vários tipos de enfermidade. Uma multidão de pessoas vai atrás do Senhor Jesus, a fim de que elas sejam curadas de suas enfermidades. Esse texto é interessante porque o texto pincela que várias enfermidades ali foram repreendidas pelo poder do nosso Senhor Jesus. Abre aqui um parênteses, que é do versículo 35 ao versículo 39, quando Jesus vai se deslocar para o deserto para orar, e do versículo 40 até o versículo de número 45, Jesus vai curar um leproso. E veja como o texto termina no versículo 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. O que é que nós estamos percebendo com essa narrativa? É lógico, irmãos, que o povo estava cedendo. Se você tiver um pouquinho de estudo e você for procurar algumas informações, você vai perceber que há um período intertestamentário entre o Antigo e o Novo. Um período de basicamente 400 anos, onde Deus não levantou nenhum profeta. O povo estava sedento de ouvir Deus falar. O povo estava querendo ver alguma coisa extraordinária, quando de repente aparece um homem que com apenas a sua voz, ele expulsa os demônios, ele cura um leproso, ele cura várias enfermidades. E o mais ainda, ele chama para si discípulos.
Quem chama para si discípulos é um mestre. Logo, um mestre tem seus seguidores. Essas notícias começam a se espalhar rapidamente, meus irmãos. Começa-se a surgir os curiosos, as pessoas que queriam ver isso, que queriam estar diante desta pessoa tão extraordinária como era o nosso Senhor Jesus. Não se engane, essa multidão aqui, e quando eu for terminar essa mensagem, eu vou arrematar aqui quem ela era. Essa multidão era uma multidão que estava perto de Jesus, mas era apenas de curiosos. Eles queriam ver milagres, eles queriam ver algo extraordinário, eles queriam ver qual era a nova notícia que estava surgindo entre eles. Essa é a primeira classe de pessoas que Marcos pincela ao redor deste milagre. Mas não são apenas essas pessoas. Vejam o que diz o versículo 6 do capítulo 2. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Olha o que Marcos diz. Ele coloca a multidão ao redor, entupindo a casa, com a curiosidade de ver qual será o próximo milagre que Jesus irá fazer. Mas junto com essa multidão existe outra classe de pessoas, e Marcos diz que ali também estavam alguns mestres da lei. Os mestres da lei, irmãos, era um grupo de religiosos que cuidavam da vida religiosa do povo de Israel. Se você estudar o período intertestamentário, o período dos Macabeus, você vai encontrar ali a construção das sinagogas, e a partir desse período, um grupo de pessoas começou a cuidar da situação religiosa do povo de Israel. Esse grupo era composto pelos fariseus, pelos saduceus. Os mestres da lei, eles eram tidos como essas pessoas: fariseus, saduceus, escribas. Essas pessoas, elas tinham a preocupação de fazer com que o povo cumprisse a lei. Eles eram tão preocupados com o descumprimento da lei, que eles começaram a fazer várias regras, a colocar muros, antes mesmo que as pessoas pudessem descumprir o mandamento. Eu não tenho tempo aqui para falar dessa classe de pessoas. O que vocês precisam saber neste momento é que, primeiro, havia os curiosos ali. Segundo, havia os mestres da lei, os indivíduos que estavam ali não para aprender de Jesus, não para ouvir Jesus falar e se curvar aos pés de Jesus, mas para saber qual seria a próxima heresia que estava diante deles. Essa era a intenção desses indivíduos. Esses indivíduos, não se engane, eles foram chamados pelo Sinédrio para apanhar Jesus em alguma coisa. E você vai ver o diálogo de Jesus aqui com esses indivíduos. Lá estavam, diante desta cena, os curiosos. Lá estavam, diante desta cena, os religiosos, os que cuidavam da vida religiosa das pessoas e dos judeus, principalmente. Mas também ali, meus irmãos, estavam os que foram levados pela fé. Vejam o que diz o versículo 3, versículo 4, por favor. Capítulo 2, versículo 3 ao 4, diz assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa... É interessante, essa multidão gosta de atrapalhar, né? Perceba que essa multidão sempre está atrapalhando. Mas vamos lá, vamos deixar ela para depois. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Tenha a sua Bíblia aberta, por favor. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, olha o que o texto diz: vendo
a fé que eles, tanto os 4, como também o que estava lá. Os 4 levaram, e o que estava deitado também tinha isso. O texto, meus irmãos, se desenrola mostrando que não apenas o paralítico é movido por fé, mas também aqueles que com esforço mostraram sem palavra alguma que a fé era o vetor, era o motor, era aquilo que motivavam ele a estar ali. A fé movia o coração desses indivíduos, não apenas a curiosidade de saber quem estava ali diante deles, não apenas para pegar Jesus em alguma coisa, em algum erro, mas eles estavam ali movidos pela fé. E quem testifica da fé desses indivíduos é o próprio Jesus. O texto diz: vendo a fé deles. Quem diz isso é Marcos, e Marcos aqui está inspirado pelo Espírito Santo, logo nos denota que Jesus via no coração desses indivíduos fé. O que levou eles até aquele local não era curiosidade, não era para pegar Jesus em algum erro, mas era fé. Como que a gente aplica isso? É óbvio, meus irmãos, que você já sabe aonde isso vai dar. Do mesmo modo em que a narrativa deste milagre nos mostra que diante de um fato, várias pessoas estão ali. Sempre quando acontece alguma coisa, existem pessoas de qualidade diferente diante daquele fato. Então, como é que a gente aplica isso hoje? Nós estamos em um culto, nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós acordamos hoje de manhã e teoricamente nós entregamos o nosso dia ao Senhor, nós consagramos o nosso dia ao Senhor, e teoricamente muitos de nós, ou todos que aqui estão, eu vou já arrematar isso, disseram: Senhor, que alegria, chegou o domingo, um momento em que eu vou adorar o Senhor. Seria tão bom que isso fosse verdade. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Não é. Não é. Aqui está o verdadeiro Deus. Diante de nós está sendo pregado o Evangelho. Cantamos cânticos que entoam o seu nome. Mas a verdade, meus irmãos, é que neste culto solene existem pessoas com razões diferentes. Existem pessoas que nem sabem nem por que estão aqui. Existem aqueles que foram movidos por fé, porque o seu coração anseia estar diante de Deus, cultuando ao Senhor juntamente com os outros santos. Mas também existem aqueles que não sabem nem por que estavam aqui, ou talvez seja porque não tinha mais nada para fazer, ou porque o Faustão já está na Band? Saiu da Globo, já está na Band? Já fez o programa? Não sabe nem o que tem hoje, como não tem nada de interessante para fazer. Tá, vamos lá para o culto, vou lá ver o que vai acontecer. Os curiosos. Quem é você nesse culto? Que tipo de pessoa é você que está aqui? Você está aqui para quê? Nós já cantamos. Você cantou? Seu coração já palpitou de alegria por estar diante do verdadeiro Deus, tendo todo o privilégio de louvá-lo com toda a sua força e com toda a sua intensidade? Ou não? Tudo isso aqui é apenas mais um culto qualquer. Quem é você nesse culto? Quais são as suas motivações para estar aqui? Essa resposta você tem que dar a você mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. Diante dessas pessoas, Jesus vai manifestar a sua autoridade. Jesus vai mostrar que ele não é apenas um curandeiro, que ele não é um curandeiro,
mas que ele veio com um propósito bastante específico. Lá estavam os curiosos, lá estavam os mestres da lei, e lá estavam os que eram movidos por fé. Diante dessas pessoas, Jesus aproveita o momento para demonstrar o verdadeiro caráter do seu ministério. O verdadeiro caráter do seu ministério. Jesus é Deus. E Deus tem autoridade para perdoar pecados. É isso que o texto diz para nós esta noite. Jesus é Deus, e somente Deus tem autoridade para perdoar os pecados dos pecadores. Diante dessas classes de pessoas, Jesus quer mostrar essa verdade. Jesus quer revelar essa verdade. Para que os 5 foram até Jesus? Supostamente movidos por fé, mas eles tinham uma intenção de que de repente aquele paralítico fosse curado. Mas preste atenção, parece, meus irmãos, que o texto vai se desenrolando. Não é que Jesus não liga para a aflição dos aflitos. Não é que Jesus é insensível à dor daquele que está sofrendo. Mas você percebe que Jesus só vai curar esse homem por causa de uma reação? Vocês estão vendo isso aí? Vocês viram o texto? Mas Jesus vê os 4 homens cavando um buraco no telhado e descendo o coxo, o aleijado, né? O paralítico. Quando chega no chão, o que Jesus diz? O que Jesus diz, irmão? Tem sentido. É igual o cego, né? O que tu quer que eu te faça, né? Tem sentido isso? Não tem sentido. É claro, irmãos, o fato que este homem tinha um problema físico, porém o Senhor Jesus tem a intenção de fazer com que este paralítico tire a sua intenção ou sua atenção do mero problema físico. O problema real desse homem não era a paralisia. Sim, ele tinha um problema físico, mas a paralisia diante do pecado é fichinha. O que é uma enfermidade? O que é uma paralisia física diante da paralisia espiritual? Não é nada. Jesus intenciona trazer a mente desses indivíduos para o real problema. E eu não quero trazer o debate aqui a respeito do porquê esse homem está paralítico. Há um grande debate do porquê ele está paralítico, né? E eu não vou dizer que tenho certeza não, mas em outros momentos Jesus vai dizer que o indivíduo está enfermo não é por causa do pecado, em outro texto. Mas perceba que aqui parece que Jesus deixa uma porta aberta em dizer que nos parece que esse homem está dessa forma por causa de alguma coisa. Jesus quer curar primeiro a enfermidade espiritual desse homem. O que era a paralisia física diante da paralisia espiritual, irmãos? O pecado no coração é pior que a paralisia de cada músculo do corpo. Jesus estava de uma vez por todas resolvendo o verdadeiro grande problema que este homem tinha, que era a culpa por causa dos seus pecados. É óbvio que o texto não nos esclarece isso. O texto não levanta, não deixa claro que esse homem vinha carregando um grande fardo de culpa. Mas Jesus deixa claro isso. Jesus olha para ele e antes de dizer qualquer outra coisa, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque era isso que afligia o coração desse homem. E talvez vocês não saibam, mas principalmente na cabeça de um judeu, todas as enfermidades tinham origem no pecado. Se alguém estava sofrendo por causa do pecado, porque tinha pecado. Se alguém era cego porque tinha
Pecado, vocês se lembram lá naquele texto, quando os próprios discípulos vão dizer: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele, para que esse homem nascesse dessa forma? Na cabeça dos judeus, toda enfermidade era produto do pecado. Se alguém estava enfermo, é porque tinha culpa, é porque tinha feito alguma coisa. É claro, irmãos, que isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. A maioria das enfermidades que nós temos não é por causa de nenhum pecado específico. Mas preste atenção, muitas vezes, quando pecamos, o pecado traz consequências. E uma das consequências pode ser enfermidade. Por exemplo, vocês se lembram lá na ceia em 1 Coríntios capítulo 11, quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer que a igreja estava pecando, porque eles estavam se reunindo para participar da ceia do Senhor, mas não estavam discernindo o corpo do Senhor. E porque eles estavam pecando, muitos deles estavam enfermos e muitos deles já haviam morrido. O pecado, sim. Escute, por favor, pense comigo. Não chegue à conclusão de que toda enfermidade é por causa do pecado. Mas, no mínimo, você tem que pensar: estou enfermo, Senhor. Deixa eu fazer uma análise aqui na minha vida. Deixa eu olhar os meus caminhos. Deixa eu perceber o meu coração. Sonda, Senhor. Depois de você fazer essa análise, aí chega à conclusão de que de fato a enfermidade não é por causa disso. Abriu parênteses, agora fecho. O que eu quero trazer a vocês é que Jesus manifesta a sua autoridade perdoando os pecados desse indivíduo. E esta noite, meus irmãos, eu oro a Deus que Ele trate desse mesmo modo alguns dos que aqui se encontram. Existem pessoas que estão sentadas nessa cadeira e que só Deus sabe a culpa que você carrega, seja lá que pecado você tenha cometido, seja lá o monturo que esteja nos seus ombros, o fardo que você está carregando, por causa de alguma coisa, por causa de algum pecado, por causa de alguma transgressão, que você não ousa nem falar, ou abrir seu coração para dizer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus tem autoridade para perdoar os teus pecados. O Jesus que nós cantamos e louvamos aqui esta noite, Ele é Deus. E assim como o Oriente se distancia do Ocidente, assim o nosso Jesus afasta de nós as nossas transgressões. Ele perdoa os teus pecados. Ele está aqui hoje para lançar fora essa carga que você carrega, a culpa que você carrega. Provérbios diz que aquele que esconde as suas transgressões não terá êxito, mas aqueles que confessam e deixam alcançará do Senhor misericórdia. Deus estará aqui através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Ele estará aqui recebendo a nossa adoração. Não seja apenas um curioso, não seja apenas um religioso, mas seja alguém que vai desfrutar esta noite do perdão de Deus para você. E a pior coisa que você pode fazer, meu irmão, a pior coisa que você pode fazer é murmurar dizendo: não, mas o meu pecado é tão grande que eu acho que Jesus não perdoa. Esse é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é o ministério de perdão de pecado. Escute, a consumação das coisas ainda não aconteceram. A porta da arca ainda não se fechou, até que ela se feche. Deus em Cristo Jesus proclama para que todos se arrependam de seus pecados, ordena que todos se arrependam de seus pecados, e arrependendo de seus pecados, encontre em Cristo tempos de refrigério. Receba refrigério do nosso Senhor Jesus esta noite. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo, proferindo palavras como se tivesse algo mágico naquilo que eu estou dizendo. O que eu quero que você entenda é: creia que Jesus tem autoridade para perdoar os seus pecados. Creia nisso
esta noite. Se teus pecados forem pretos, ele vai se tornar brancos como a branca lã. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, eles se tornarão. Escute esta noite. Você que não tem dormido à noite, você tem caído em profunda tristeza, como Davi caiu por causa dos seus pecados. Escute a voz do Senhor teu Deus esta noite. Eu oro para que você escute o Senhor Jesus dizer: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu dizia: Senhor, uma das coisas que eu peço ao Senhor é que pessoas, ao ouvir este sermão, não possam apenas ouvir a minha voz, mas possam ouvir a tua voz, que é mansa e suave, que fala aos nossos ouvidos, reconfortando, curando as nossas feridas. É Ele quem diz que Ele não apagará o pavio que fumega, e Ele não irá quebrar a cana trilhada. Ainda há esperança para o tronco que foi cortado. Ao cheiro das águas brotará para você esperança e renovo. Perdão de Deus está disponível para você esta noite. O Mestre Jesus Cristo está lançando a você esta noite o seu perdão. Clame a Ele, prostre-se diante dEle, receba dEle aquilo que Ele tem para dar para você esta noite, porque Ele não é apenas um curandeiro, Ele de fato perdoa os nossos pecados. Ele manifesta a sua autoridade, não apenas perdoando os pecados desse indivíduo, mas Ele manifesta a sua autoridade curando esse paralítico. Vejam, meus irmãos, o que diz o versículo de número 11, por favor. Jesus arremata com as seguintes palavras. Ele diz assim no versículo 11: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama ou maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu. É interessante isso, meus irmãos, porque enquanto Jesus estava dizendo, escute por favor, enquanto Jesus estava dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados, em contrapartida, o grupo lá, não a multidão, mas o grupo dos religiosos, com os olhos esbugalhados para Jesus, no seu íntimo dizia uma porção de coisa. Que porção de coisa? Dizer que os pecados estão perdoados é muito fácil. O cara está aí paralítico, chegar aqui e dizer assim: teus pecados estão perdoados. Prova. Vocês estão me entendendo, irmãos? Olha só, meus irmãos, dizer que os pecados de alguém estão perdoados é uma coisa, e os pecados de alguém estarem perdoados, de fato, é uma outra completamente diferente. É por essa razão que Jesus diz assim: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer, irmãos? O que é mais fácil dizer? É mais fácil dizer isso. É mais fácil dizer isso. Por quê? Porque ninguém sabe de fato se os pecados foram ou não perdoados. Tem como provar? Se eu sou assim, o padre, eu te absolvo de todos os teus pecados. O cara sai lá, tem como provar? Não, é fácil dizer isso. O milagre seria exatamente o sinal de que aquilo que Jesus Cristo estava dizendo era verdade.
Jesus opera esse milagre exatamente para autenticar que aquilo que ele acabara de dizer tinha sido concretizado diante de Deus. Operar um milagre é muito mais fácil do que perdoar um pecador, porque um pecado é uma dívida contra o próprio Deus. O pecado é o absurdo dos absurdos. Fazer um milagre é algo fácil. Para Jesus é algo fácil. Para Jesus perdoar o pecado, Jesus teria que fazer o que, irmãos? Morrer. Para Jesus curar uma enfermidade, o que Jesus precisava? Só dizer. Mas perdoar o pecado, o cordeiro teria que ser sacrificado. Mais fácil, hipoteticamente, seria perdoar os pecados. Mas Jesus aqui, conhecendo o coração desses indivíduos, que eles estavam duvidosos, tinham duas coisas que estavam passando no coração deles. Um era crítica, o outro era dúvida. Quem esse cara é para dizer que o pecado desse indivíduo está perdoado? Quem ele é? Que sinal ele vai nos dar para provar isso? Jesus, vendo a incredulidade no coração desses indivíduos, Jesus olha para o paralítico e diz: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Na mesma hora, no mesmo instante, ele se levantou e ele foi, porque o milagre autentificava o perdão que Jesus tinha acabado de dizer. Meus irmãos, eu acabei de dizer para vocês que eu oro a Deus, eu oro intensamente a Deus, para que ao ouvir a minha voz, vocês escutem a voz de Deus, dizendo para cada um de vocês: os teus pecados estão perdoados. Os religiosos, eles precisavam de algo palpável, de algo em que eles pudessem se apegar. Mas eu oro também para que você não seja como os religiosos. Eu oro para que você não seja como os israelitas do Antigo Testamento, que eram movidos por milagres. Os israelitas, os judeus do Antigo Testamento eram movidos por isso. Os judeus da época de Jesus viviam pedindo sinal a Jesus, viviam pedindo para Jesus provar que ele era quem de fato ele dizia ser. Eu oro para que você não precise disso. Não precisa que você escute uma voz estrondosa aqui, o céu cair, um coxo se levantar. Eu oro para que você creia naquilo que Jesus disse. Jesus disse: se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Abra comigo 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos. Por que, irmão? Escute o que o texto está dizendo. Escute, olha só. Se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar é dizer a mesma coisa. O que significa isso? O que significa isso? Deus, através de sua palavra, diz que nós pecamos. Logo nós somos pecadores, nós transgredimos a lei. Confessar é dizer a mesma coisa que Deus disse. Então Deus diz que nós pecamos. Se nós confessamos, nós dizemos: sim, Senhor, eu pequei. Reconheço que o que tu fala é verdade a respeito de mim. Isso é confessar, isso é dizer o que Deus está dizendo a meu respeito. Ele diz que eu sou pecador, Ele diz que eu sou transgressor. Eu digo que Ele está certo e que Ele tem razão em me condenar. Se eu disser isso, o que o texto diz?
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Por que João diz que Ele é fiel? Porque Ele já tinha dito que se nós fizéssemos isso, Ele iria nos perdoar. Escute o que eu vou dizer para você. É impossível que alguém confesse os seus pecados e não encontre em Cristo perdão para eles. Escute o barulho disso aqui, irmãos. É impossível que alguém confesse os seus pecados e não encontre perdão para os seus pecados. Por quê? Porque Deus já disse, Deus empenhou a sua palavra, que se nós confessássemos os nossos pecados, Ele iria perdoar. Logo, se Ele não fizer isso, o que Ele se torna? O que Ele se torna? Infiel. E Deus é infiel? Irmão Jesus, como isso alegra o meu coração, irmãos, em saber disso. Essa notícia, ela é tão agradável ao meu ouvido, ela massageia, não o meu coração e o meu pecado, mas ela me consola, irmãos, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou o que Ele queria que eu fosse. Eu sei que todos os dias eu coloco os meus pés no chão quando me acordo, e a disposição do meu coração é lutar contra toda espécie de pecado, mas eu percebo que quando menos eu abro os olhos e lutando contra o pecado, eu já pequei, eu estou ferrado. Não estou. Por quê? Porque Ele disse que se eu confessar os meus pecados, Ele iria me perdoar. Oh, como isso é gostoso. Seja quem você for, homem, mulher, criança, seja quem você for, seja que pecado você tiver, seja qual for a carga que você carrega sobre seus ombros, a culpa que você carrega sobre o seu coração, saiba de uma coisa: Jesus é fiel. E Ele disse que se você concordar com o que Ele diz a seu respeito, e se você se prostrar diante dEle, adorando e confessando seus pecados, você jamais sairá da presença dEle do mesmo jeito que você chegou. Sairá limpo, como limpo é a neve. Aleluias, 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 aleluias. A Ti a glória, Senhor. Perceba, meus irmãos, que nós não precisamos de milagres para crer que Jesus pode perdoar os nossos pecados. O maior milagre já aconteceu. Deus prova o seu amor. Quando? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou de uma vez por todas o que nós precisávamos. Deus não precisa em nenhum momento estar operando milagre na nossa vida para que creiamos que o que Ele disse é verdade a respeito de nós. Hoje, aqui agora, todos nós devemos em uma só voz dizer: agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo quem morreu por eles. Logo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, principado, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nem coisas dessa terra, ou seja, lá de onde for, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Encontre alívio essa noite. Encontre descanso esta noite através dessas palavras. Jesus tem autoridade para perdoar os teus pecados. E eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui esta noite, que tem guardado em seu coração pecado escondido há 10, 15, 20 anos. E que você precisa saber
Cristo sabe que você pecou. E Ele tem perdão disponível para você esta noite. Não se atormente mais com isso. Aliás, se aflinja por causa da culpa, mas confesse todas elas. Vamos seguir, irmãos, porque senão a gente não termina o texto. Qual foi a reação desses envolvidos diante da manifestação de Jesus? Como Jesus se manifesta? Com a sua autoridade para perdoar pecado. Ele diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Só Deus poderia fazer isso. Segundo, para provar que Jesus estava perdoando os pecados desse indivíduo, ele faz um sinal milagroso. Diante da manifestação da autoridade do nosso Senhor Jesus, há reações. Quem está lá envolvido nesse milagre, irmão? Quem é? Quem é, irmãos? Quem está lá? Lembra do primeiro ponto? Os curiosos, os religiosos e os que foram levados pela fé. Eles vão reagir. Eles irão reagir a esse momento. Como os curiosos reagem, irmãos? Vejam o que o texto diz. Olha só. Olha como é que os curiosos reagem. Capítulo 1, versículo 12, diz assim: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Parece legal, né, irmãos? Eita, que multidão. Se eu tivesse lá também seria igual a ele. Deus me livre, me guarde. Vou já mostrar para vocês quem era. A palavra atônico aqui quer dizer que eles ficaram de boca aberta, eles ficaram perplexos diante desse milagre. Eles não entenderam nem que Jesus tinha perdoado o indivíduo. Eles ficaram perplexos por causa de quê, irmãos? Por causa de quê? Do milagre. Eles eram movidos por causa do milagre. Eles estavam ali por causa do milagre. É igual uma certa igreja aí, né? O cara vai contar uma bênção e diz: conte a bênção. Pastor, Jesus perdoa os meus pecados. Tá bom, tá certo, mas agora conte a bênção, né? Perdão dos pecados não é bênção. Perdão dos pecados é dinheiro ou cura de enfermidade. Não sei quem foi que contou isso, eu estou repetindo aqui. Mas vamos lá, irmãos. Vejam como é que essa multidão se manifesta ou reage a esse milagre. A multidão que acompanhava o Senhor Jesus é sempre descrita. Se você ler tanto os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e o evangelho de João, você vai encontrar algo característico da multidão. O que é? Eles sempre ficam admirados. Eles sempre ficam perplexos. Vez por outra, na narrativa dos evangelistas, você vai encontrar, ao término de alguma coisa que Jesus faz, a multidão ficou maravilhada. Vez por outra você vai encontrar isso. Eles glorificaram a Deus. Eles ficaram atônitos. Vez por outra você vai encontrar isso. Isso identifica esses indivíduos curiosos como crentes, como seguidores de Jesus? É claro que não, irmãos. E você vai perceber que não. Os curiosos nunca são levados pela fé. Os curiosos nunca estão diante de Jesus para adorar Ele e entregar a sua vida com todo o seu ser. Os curiosos só vão para perto de Jesus por causa da curiosidade. E eles até ficam alegres, porque após uma expectativa preenchida, o que é que há? Um êxtase. Ora, eu sei que eu vou para a igreja bíblica querigma. Dizem que todo culto lá tem um morto que se levanta. Eu não acredito nisso, mas eu vou. Aí eu fico ali só vendo. Quando chega aqui, de repente um morto ressuscita. O que é que acontece comigo? Eu fico extasiado. Ou não? É claro. Eu fico maravilhado, choro, até choro, me arrepio todinho, fico todo arrepiado. Deus passou por aqui pertinho de mim. Balela. Isso é conversa, irmãos. Vejam que esse mesmo tipo de gente é semelhante àquelas pessoas que é descrita pelo Senhor Jesus na parábola do semeador. Veja o que diz no próprio Marcos capítulo 4. Pule aí algumas páginas. Marcos capítulo 4, versículo 3, por favor.
Capítulo 4, Jesus vai falar da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear. Veja, capítulo 4, versículo 1 diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu-se ali ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Agora o versículo 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. Jesus começa a contar uma parábola. Ouça, o semeador saiu a semear. Agora o versículo 5. Eu vou ler só essa parte daqui. Versículo 5. Parte dessa semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Olha o que Jesus está contando. O semeador saiu a semear e plantou em vários tipos de terreno. Um desses terrenos foi no pedregoso. A semente caiu lá. Assim que caiu, o que foi que aconteceu? Germinou, brotou, mas depois morreu, porque não tem raiz. Pastor, não estou entendendo. Porque você é igual ao discípulo de Jesus, também não entenderam não. Agora veja a explicação. Versículo 13, por favor. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Versículo 16. Outras é essa que caiu num terreno pedregoso, viu? Essa semente caiu no terreno pedregoso. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso. Jesus está explicando a parábola. Ouvem a palavra e logo a recebem não é com tristeza, eles recebem com alegria, com êxtase. Eles ficam maravilhados diante da mensagem, diante daquilo que ele sentiu. Versículo 17. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles logo vão embora. São curiosos apenas. Eles apenas ouvem a mensagem, ficam alegres, ficam ali em êxtase. Mas quando esse êxtase se acaba, quando eles têm que enfrentar o dia a dia, quando eles têm que colocar esse evangelho na prática do dia a dia, eles irão perceber que não vale a pena. Não vale a pena, eles vão abandonar. Certamente eles irão abandonar. Essa multidão aqui, que vez por outra se maravilhava diante dos grandes milagres que Jesus fazia, vai já abandonar ele. Vai já abandonar ele. Vejam comigo, por favor, irmãos. Capítulo 15. Capítulo 15. Finalzinho. Capítulo 15, versículo 6. Capítulo 15, versículo 6. Nós estamos diante da prisão do nosso Senhor Jesus, daquele que tem poder para perdoar pecado. Pilatos está conversando com Jesus e lança Jesus diante desta mesma multidão. Vamos lá, vejam aqui, capítulo 15, versículo 6 diz assim: por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Era costume soltar um prisioneiro na época da Páscoa. 9. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Olha o que os Pilatos está dizendo. Chama a multidão. É prática nossa soltar um prisioneiro na época da Páscoa. O que eu vou fazer? Vocês querem que eu solte o Jesus? Aqueles que vocês se maravilharam, aqueles que tanto vocês ficaram perplexos diante daquilo que ele realizou. Vamos ouvir o que a multidão diz. Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. E que a multidão dizia:
O que a multidão dizia? Crucificam. Gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles, em êxtase, gritavam. Em êxtase é eu que estou colocando, viu, irmãos? Eles em êxtase gritavam ainda mais. Crucificam. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Isso é gritante, irmãos. Gritante que os curiosos nunca são convertidos de verdade. Eles estão no nosso meio. Eles participam das nossas festas. Eles participam dos nossos cultos. Eles sentem alegria. Sabe, vez por outra tem uma mensagem que ele até chora. Um cântico que ele até levanta a mão e diz: meu Deus, hoje o culto foi tão bom, que maravilha, agora pronto, eu estou preparado para enfrentar um trem. E vai para casa. Mentira. Eles aplaudem Jesus no domingo, mas eles crucificam Jesus na segunda. Aliás, eles não esperam nem para a segunda. Eles aplaudem Jesus aqui à noite, cultuam e dão glória a Deus, mas assim que sai daquelas portas ali, eles estão prontos para negarem Jesus. Eles estão prontos para que, através da sua vida, eles dizerem que se quer Jesus é seu Senhor. Eles resolvem viver a sua vida da forma que eles querem. Por isso eles tratam as mulheres como eles querem. Por isso elas tratam seus maridos como elas querem. Por isso eles vivem a vida deles como eles querem. Porque são apenas curiosos. Curiosos. Eles vêm para cá, assistem tudo isso aqui, mas é curiosos. Sabe de uma coisa? A água vai bater, os rios vão encher. E uma das coisas que eu não tenho dúvida que vai acontecer é que você vai papocar. Você vai papocar. Curioso, você curioso, que está aqui apenas com curiosidade, mas o evangelho não entrou em seu coração, não fez mudança em sua vida. Saiba de uma coisa: não tem fruto. Uma hora ou outra você vai papocar. E como João disse, eles estavam no nosso meio, mas eles não são dos nossos. Curiosos, são curiosos. A multidão curiosa. Agora os religiosos, irmão, preste atenção, como que os religiosos, os curiosos não estão sozinhos não, né? Os curiosos não estão sozinhos. Porque se a gente acha que o problema é os curiosos, não, os religiosos é pior. Meu Deus, é pior, Jesus. Pior. Olha só o que esses indivíduos fizeram, meus irmãos. Os religiosos aqui, os que cuidavam da vida dos outros religiosamente. Não faça isso aqui não, que isso aqui você quebra a lei. Viviam debaixo de julgo de lei esses indivíduos aqui. Olha como foi que eles agiram. Versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem é esse Zé Ninguém? É isso que eles estão dizendo, irmãos. Quem é esse Zé Ninguém para falar isso? Ele está se comparando a Deus. Meus irmãos, eu tenho vários textos aqui para ler com vocês, mas eu vou poupar vocês disso. Ao ouvir Jesus dizer que os pecados do paralítico estavam perdoados, esses religiosos simplesmente começaram a bufar dentro de si. Eles não gostaram disso. Os mestres da lei estavam diante de Deus encarnado. Escute o que eu vou dizer para vocês. Eu sei que eles eram cuidadosos da lei, e a função deles era impedir com que as pessoas pecassem. Isso é bom? É legal. Mas o problema, meus irmãos, é que esses indivíduos estudaram tanto a Torá, eles estudaram tanto o Antigo Testamento, e eles não perceberam que tudo que a Torá dizia, que tudo que o Antigo Testamento dizia, se cumpriria naquele que estava diante dos olhos dele. Sim, é claro, eles estão certos em dizer que ninguém pode perdoar pecados se não for Deus. Só Deus pode perdoar pecados. O problema era o que eles tinham concluído. Qual era a conclusão que eles tinham tido, irmãos? Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Logo, se Jesus não é Deus, ele não pode perdoar pecados. Isso está certo? Certo.
Está certo. Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, logo não pode perdoar pecado. Está certo? Tá. O problema é que essa frase está errada. Jesus é Deus. E porque Ele é Deus, Ele pode perdoar pecados. Jesus está, o próprio Deus, escute aqui, irmãos, o próprio Deus. O texto de Colossenses diz que toda a plenitude da divindade estava corporalmente em Cristo. Ele é a imagem expressiva do Deus único. Ele é o Deus imortal. Ele é Deus eternamente. Os fariseus, os religiosos, os mestres da lei, os que estudaram tanto a Bíblia, estavam diante do verdadeiro Deus e não enxergaram. Os curiosos ficaram maravilhados. Os religiosos ficaram com raiva. Será que tem gente aqui essa noite desse jeito, irmãos? Será que tem gente aqui desse jeito? Esse é o grande perigo que os supostos cristãos têm que enfrentar. Reflita. Se você é mais um desses aqui, reflita. Reflita se você, quando é pedido para que você tenha uma vida cristã, você não gosta. Reflita. Reflita. Porque essas duas classes de pessoas irão voltar batendo. Os curiosos vão voltar batendo. Os religiosos vão voltar batendo. Foram para a cena, mas voltaram batendo. Os únicos que não voltaram batendo foi quem, irmãos? Os que foram movidos por fé. Ah, não, irmãos. Os que foram movidos por fé, os seus pecados foram perdoados. E além disso, o paralítico voltou curado. Mas eu não quero manifestar apenas a verdade de que os pecados deles haviam sido perdoados e de que o paralítico foi perdoado. Eu quero apenas trazer uma ideia a respeito desse paralítico, que é uma ideia interessante. Veja o que diz o versículo 12, irmãos. E aí eu termino. De vera. Versículo 12. Ele se levantou, aliás, versículo 11. E lhe diz: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para onde? Vá para onde? Grave isso aí. Eu quero pegar vocês aí. Levante, pegue a maca e vá para casa. Ah, não, Jesus, deixa eu ficar aqui contigo. Foi isso? Não. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. O texto de Marcos não diz que ele foi para casa, mas o texto de Lucas diz que ele foi. Se você ler os evangelhos sinóticos, você vai perceber exatamente isso. Percebam, meus irmãos, que a mudança de natureza que é operada nesse indivíduo é real. Ao ser perdoado e curado pelo Senhor Jesus, o paralítico é ordenado a voltar para a vida normal. Eu perdoo você, eu curo você, agora vai, volta para a tua vida normal, volta para a tua casa. Os atos morais, o autocontrole, a honestidade, a pureza, a obediência, a boa conduta, a generosidade, todas essas coisas só seriam percebidas nesse indivíduo em que ambiente? De casa. Esse indivíduo iria provar dentro de casa que ele havia sido curado e perdoado. Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Dentro de casa seria a prova cabal que o evangelho havia feito mudança na vida desse indivíduo. O evangelho, meus irmãos, não é a mensagem que nos ensina que através dos méritos nós ganhamos a nossa salvação. Não, definitivamente não é isso que o evangelho nos ensina. Porque em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Nós somos salvos, independente do nosso mérito. Porém, o mesmo Cristo que perdoa é o mesmo Cristo que faz de você uma nova criatura, porque foste feitos nova criatura
para praticares as boas obras que o vosso Deus já ordenou de antemão. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por isso não adianta você ouvir essa mensagem e depois de eu dizer assim: meu querido, escute a voz do Senhor Jesus, tenha seus pecados perdoados. Aí você: ai, que bom, que coisa gostosa, fui perdoado, agora eu estou leve. Agora vai e volta para a tua casa. Porque se você foi limpo de fato, porque se você foi curado de fato, porque se você foi perdoado de fato, haverá uma completa mudança no ambiente diário que você vive. Sua casa experimentará o evangelho na sua vida. Seu patrão experimentará a mudança na sua vida. Sua esposa: ai, meu filho, é isso. Sua esposa que experimentará a mudança na sua vida. Sua esposa, também ela. Seus filhos: seus filhos nunca mais vai dizer para mim: pastor, deixa o papai morar aqui, porque quando o papai está morando aqui, ele parece um anjo aqui na igreja, mas lá em casa ele é um diabo. Nunca mais ouvirei isso. Por quê? Quem é perdoado, muito é agradecido. Escute o que eu vou dizer. Por que aquela mulher chorava aos pés de Jesus? Porque quem muito é pecador e muito é perdoado, muito é agradecido. E o amor de Deus nos constrói. Sabe por que você vai se separar do pecado? Porque você já foi perdoado. E o fato de você ser perdoado te constrange, irmãos. Te constrange. Dessa forma, meus irmãos, desta forma, você pode sair daqui dizendo que entendeu essa mensagem e foi perdoado, porém, serão unicamente os seus frutos produzidos no seio do seu lar que dirão se você foi perdoado ou não. Deixe de conversa, deixe de balela, prove sua crença dentro da sua casa. Deste sermão, nós devemos arrematar e aplicar em nossas vidas as seguintes verdades. Feche. E eu estou concluindo. Primeiro, a multidão é sempre levada pelo sentimento superficial. Cuidado. Cuidado. A multidão, 99%, pode estar dizendo que o certo é errado. E só você está dizendo que o certo é certo. Com quem você vai ficar? Com você. Porque a multidão sempre é levada pelo sentimento superficial. Segundo, nem sempre os mestres estão com a razão. Cuidado comigo. Cuidado comigo. Porque os mestres nem sempre estão com a... Por isso, vá comer. Vá ler. Porque eu posso levar você para o... Não, pastor, você não. O senhor é um anjo. Cuidado comigo. Eu estou falando isso com sinceridade. Cuidado comigo. Confie apenas no seu Deus e na palavra que Ele revelou. Leia. Sabe por quê? Muitas pessoas são levadas por heresia porque não gostam de ler Bíblia. Gostam de ouvir o pastor. Nem sempre os mestres estão com razão. Terceiro, os que irão com fé a Jesus sempre receberão a recompensa. Quarto, Jesus, o nosso mestre, o nosso Deus, tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Ele, neste exato momento, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Quinto, Jesus tem autoridade para curar as suas enfermidades. Às vezes a gente não gosta tanto de dizer isso, porque muitas vezes quando se diz isso, você quer Jesus só por causa disso. Mas isso também é verdade. Seja de que mal você está enfrentando, seja qual for a doença que você está padecendo, Jesus cura as enfermidades espirituais e também cura as enfermidades físicas.
Ah, pastor, não sabia disso. Pois eu estou te dizendo isso aqui hoje. Você crê? Amém? Sexto, a verdadeira fé nunca é dissociada do ambiente do dia a dia. A verdadeira fé, ela será vivenciada dentro da tua casa.